Jesus, Ele é maravilhoso. E quando nós temos, quando nós nos consagramos, todo o nosso ser a Ele, principalmente a nossa casa e a nossa família, verdadeiramente a inspiração vinda do alto através do Espírito Santo de Deus, vai vir sempre da parte de Deus para que a gente tenha essa sabedoria para administrar nossa casa e nosso lar. Eu vou deixar vocês com Joelma. Depois eu volto para partilhar algo com vocês. Bandinha, pode sentar. Obrigado. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento tão rico, né? Que oportunidade maravilhosa. Pai, no nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por tua fidelidade, por teu amor, Pai, por tua graça multiplicada em nossas vidas, Senhor. Se estamos aqui nessa noite, Pai, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Muito obrigada por cada família, Pai, que o Senhor trouxe esta noite neste lugar. Cremos, Pai, que vai ser uma noite do derramar da tua graça, do teu poder, Pai, porque é impossível, Senhor, a gente se expor à tua palavra e permanecer da mesma forma, Pai. Então, muito obrigada. Nós já te rendemos graças, Senhor, por essa noite, por uma noite de ensino, por uma noite de aprendizado, onde o teu Santo Espírito é o nosso professor. Nós te rendemos graças no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Que alegria. Como é bom estar aqui em irmãos, entre irmãos. É maravilhoso. Né? Família, como o bolão que a gente chama, Edson bem disse, é algo de fato que nasceu no coração de Deus. Né? Deus foi quem instituiu, foi Deus que criou a família. As duas instituições que Deus estabeleceu aqui na terra, primeiro foi a família e depois veio a igreja. Amém? Então, se a família for forte, consequentemente a igreja será forte, porque a igreja vai estar sendo feita de famílias fortes. Não é verdade? Então é algo maravilhoso, foi Deus que criou. Lá no princípio, quando Adão estava no jardim, quando Deus criou Adão, Ele deu todo o poder para Adão cuidar, para Adão cultivar. Adão não pediu uma mulher, mas Deus viu que não era bom que ele estivesse só. E o próprio Deus foi que criou a mulher para Adão. E Deus criou a mulher da costela de Adão. Né? Para quê? Para que ela esteja sempre ao lado dele. Né? A mulher não foi tirada do osso da cabeça, não foi criada do osso, tirada do osso do pé, não. Ela foi criada da costela, do osso, da lateral do homem, para estar sempre ao lado dele. Não é? Isso aí é o princípio que Deus fez à mulher. Por isso é importante, a família está firmada em Deus, está firmada nessa rocha que é Cristo Jesus. E nós estamos aqui nessa noite para levantar essa bandeira poderosa da família. Porque se você está aqui, é porque você ama a família. Amém? Quem pode concordar comigo? Amém, isso mesmo. O casamento é algo muito sagrado para Deus. Deixa o pessoal sentar, estão sentando ali. Ótimo. Amém. Temos que entender que a família é onde começa o nosso ministério. Né? É lá onde a gente é de fato. É lá onde a gente não usa maquiagem. É lá que a gente fica à vontade. É lá que a gente come o que quer. É lá quem de fato a gente é. É lá que, de fato, meu marido sabe quem eu sou, sabe como eu me comporto. Né? Porque tem muita gente andando muito maquiado, muito mascarado. Mas é impossível permanecer, porque um dia a máscara cai. E, de fato, você vai mostrar quem você é. Mas é lá dentro da sua casa que o que você representa, o que você é verdadeiramente. Né? Em casa ninguém usa máscara, ninguém usa maquiagem dentro de casa. Nós somos o que somos. Não é? E é certo que também nós não somos perfeitos. Né? Não existe nenhuma família perfeita. Nós estamos aqui à frente hoje, mas nós não estamos representando uma família perfeita. Nós estamos aqui representando uma família que ama um Deus que é perfeito. E um Deus que criou família. Né? E esse Deus, Ele nos aperfeiçoa a cada dia.
Casamento para Deus é algo tão sagrado, eu costumo dizer isso, que vem muito forte à minha memória, que ele traz como um pano de fundo da redenção. É tanto que ele compara a vinda de Jesus com a festa de casamento, as bodas do Cordeiro, lá em Apocalipse 19. Depois vocês dêem uma lidazinha lá, que fala justamente de uma noiva que está adornada esperando o seu noivo vir. E essa noiva é quem? Somos nós, a igreja de Cristo. E o noivo é o próprio Jesus, quando vier buscar a sua igreja, que somos nós. Então é algo muito poderoso, é algo que Deus valoriza muito. É algo que é tão poderoso, é tão valoroso, que até quem não deve casar está desejando casar. Não é verdade? Tem homem querendo casar com homem, tem mulher querendo casar com mulher, e de fato é uma realidade aí fora no mundo, a gente vê isso. E nós que somos casados, que temos a nossa família firmada em Deus, por que nós não vamos levantar essa bandeira? Que família dá certo, que família nasceu no coração de Deus, que família é de Deus, que nossos filhos são heranças do Senhor. Nós é quem temos que levantar essa bandeira como família cristã. Amém? Então, eu vou trazer hoje aqui para vocês algo também, mais uma coisa. O ministério de Jesus nasceu numa família. Ele teve uma família aqui na terra, né? Ele teve um pai terreno e teve uma mãe, Maria e José, né? Foram os pais de Jesus, foram eles que cuidaram de Jesus, foram eles que educaram Jesus aqui na terra. E o primeiro milagre, a primeira manifestação do milagre de Jesus aqui na terra foi numa festa de casamento. Vocês sabiam disso? Bem conhecido, né? A festa das bodas de Canaã, que está em João, vamos lá, o Evangelho de João, no capítulo 2. Que é o primeiro milagre de Jesus. Quem encontrou diz amém. Amém. Então vamos lá. João 2, a partir do versículo 1. E ao terceiro dia, fizeram-se em bodas, umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almundes. Disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Amém? Então aqui é bem sugestivo como é importante para o Senhor o casamento. Então se principiou ali os milagres de Jesus, e foi ali que os discípulos e a própria mãe de Jesus viu o primeiro milagre dele. O que é que a gente pode tirar de lição para o nosso casamento? Quando Jesus é convidado para estar no nosso casamento, há toda provisão. Nada nos faltará. Nada nos faltará quando a gente tem Jesus convidado para fazer parte da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família. Porque toda provisão está nele. A própria palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, essas festas dos judeus, era uma semana a festa de casamento, era uma semana de celebração. Então, até para o próprio noivo, seria vergonhoso para a família, tanto do noivo quanto da noiva, faltar comida ou principalmente o vinho, que era uma forma deles se alegrarem. E faltou o vinho no meio dessa festa. Então, seria uma vergonha terrível para aquelas famílias a falta desse vinho.
Mas o Senhor estava lá. E eles se atentaram. Ei, Jesus está no teu casamento. Clama a Ele e Ele vai resolver. A provisão virá. Porque se Ele for convidado, com certeza nada faltará. Porque toda provisão está nele. E eu acho muito interessante que a própria Maria diz assim: faze tudo o que Ele disser. Não é? A instrução dela, faze tudo o que Ele disser. Ei, vamos ser obedientes à palavra, vamos ser obedientes ao Senhor, porque o milagre vai acontecer. Qual o milagre que você está precisando transformar em tua vida? Qual é algo que você está precisando transformar em vinho? Naturalmente falando, a água é o quê? Ela não tem cheiro, ela não tem sabor e ela é transparente, né? Mas o vinho é o quê? Ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem sabor, ele dá alegria. Então, se teu casamento está uma água, Deus pode transformar ele num vinho novo. Você crê nisso? Porque Deus é maravilhoso, Ele é um Deus de transformação. Aqui não fala exatamente com quanto tempo a água foi transformada em vinho, como foi que foi transformado, não. Aqui simplesmente diz que quando foi servir, a água estava transformada em vinho. Quem faz é Deus, é do tempo dEle, é do jeito dEle. Não adianta estar questionando, adianta só crer. Amém? Então, quando a gente crê, o milagre da transformação acontece, né? Por quê? Porque o cordão de 3 dobras, ele não se rebenta com facilidade. E quem é o cordão de 3 dobras no teu casamento? É você, a sua esposa e o Senhor. Então, nada vai faltar, porque Deus é um Deus de provisão. Você não vai ser envergonhado, porque Jesus não vai permitir. Amém? Jesus, aqui no final do versículo, onde a gente leu, diz bem interessante, ó. Quando o mestre Sala diz: todo homem põe primeiro o vinho bom, no versículo 10. E quando já tem bebido, então o inferior, então quando tem bebido bem, então serve o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Com Jesus é festa do começo até o fim. Nós somos casados há 21 anos, mas eu confesso para vocês que hoje está melhor do que o começo. Hoje nossos filhos já estão bem crescidos, a gente já tem mais tempo de estar mais juntos, a gente hoje já tem mais algumas assim, vamos dizer, algumas prioridades iguais, está entendendo? Hoje a gente serve ao Senhor com mais intensidade. Então, a diferença do princípio do nosso casamento para agora é que está melhorando cada vez mais. E eu creio que o final ainda vai ser melhor do que agora. Amém? Porque Deus sempre dá um renovo, Deus sempre tem novidades. A terceira idade é a melhor idade. A idade da gente estar mais junto ainda. Né? Então, para o Senhor, sempre há vinho novo. Deus sempre tem algo novo para a tua vida. Basta só a gente atentar para as instruções dele. Ó. O manual de vida está aqui, ó, disponível 24 horas por dia para a gente. Ó. Aqui tem um manual para a gente ser feliz, para a gente buscar ele de todas as formas. Não, é certo que tribulações ela vêm. Não existe uma promessa de só vitória, não. Tribulações vêm, circunstâncias difíceis aparecem, vêm surpresas desagradáveis, vêm. Mas o melhor é a gente saber que o maior está conosco. E que nada contrário à vontade de Deus vai impedir do que Deus tem para as nossas vidas. O importante é a gente se manter firme e crer cada vez mais nesse Deus, que Ele é todo poderoso, que não há impossível para Ele. Esse Deus que transforma a água em vinho. Amém? Então, continue crendo nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que criou família. Família é projeto santo de Deus. Se você ainda não está vendo seu esposo, ou seu filho, ou qualquer pessoa da sua família ainda firmada nessa rocha, continue declarando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora é com fé, todos os dias. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se seu marido não está aqui nessa noite, olhe para a cadeira que está do seu lado e diga: um dia ele vai estar aqui comigo, e eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se é com seu filho, da mesma forma, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Comece a trazer o que não existe pela palavra. Vá declarando o que você deseja para a sua vida. Porque se estiver em linha com a palavra de Deus, com certeza um dia vai se manifestar.
Porque Deus é um Deus que realiza o desejo do nosso coração e é um Deus que criou família. E família nasceu no coração dele, não foi para ser envergonhada, não. Nós temos que levantar essa bandeira de vitória aqui, que família é de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. E a palavra de Deus fala lá em Romanos que Ele traz à existência aquilo que não existe. Eu creio no de repente de Deus. Quem acredita aqui e crê no de repente de Deus? Então tem um de repente de Deus para acontecer na tua vida. Mas para esse de repente se manifestar, o que é necessário? Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: você tem que crer. Esse é o ponto principal. Porque se a gente não crê que o de repente de Deus existe, que o de repente de Deus acontece, como é que a gente vai ter esperança? Como é que a gente vai acreditar? Como é que a gente vai confiar? Ao teu respeito, na Bíblia tem escrito várias promessas. Deus deixou várias promessas para mim e para você. Mas como é que está o nosso coração? Será que a gente está avivado? Ou será que a gente, como família, como esposo, como esposa, como filho, como pai, como mãe, como é que está o nosso coração? A gente está deixando as preocupações, a gente está deixando as circunstâncias sufocar o poder dessa palavra? A gente está deixando as circunstâncias que andam se levantando, o que tem se falado aí fora, que a nação vai entrar em colapso. Espera aí. Não. Eu sou filho de Deus, irmão de Jesus, templo do Espírito Santo. Você tem que ter essa convicção. Quando você tem essa convicção que você é filho de Deus, que você é irmão de Jesus, que você é templo do Espírito Santo, sempre existe uma saída. E na tua casa não é diferente. Então eu queria partilhar um pouco com você a respeito de uma mulher que ela enfrentou uma grande circunstância na família dela. Está em 2 de Reis, no capítulo 4. É uma história muito conhecida que quando o profeta Eliseu, ele aumentou o azeite daquela viúva. E a gente vai extrair algumas coisas desse texto, porque muitas vezes a saída para o problema está dentro da nossa casa. E a gente não está atentando, a gente não está prestando atenção. A gente está deixando o problema ecoar a tal ponto que aquilo fica tão visível na nossa vida que a gente esquece da palavra de Deus, de quem habita dentro da gente, de quem a gente é filho e de quem a gente é irmão. E diz o seguinte aqui, no capítulo 4: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio um credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que eu posso te fazer? Declara-me o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Nós vamos observar aqui alguns pontos que a gente pode extrair, que a gente pode conjecturar um pouco e aplicar no nosso dia a dia. O primeiro ponto que nós podemos observar aqui, a atitude daquela mulher foi procurar a pessoa certa. Ela não procurou uma pessoa para se associar com aquele problema que ela estava e começou a envenenar de que maneira? A envenenar a própria alma, a dizer que não tinha mais jeito, a dizer que os credores iam levar os filhos, que ela ia perder tudo e que ela estava na miséria.
Muitas vezes nós enfrentamos uma situação dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento, e esquecemos que Deus ele está ali presente na nossa vida através do Espírito Santo, e que se nós buscarmos através da comunhão, o Espírito Santo vai prescutar de Deus algo e vai trazer ao nosso coração, e vai trazer ao nosso espírito, e vai dar uma saída para que a gente possa vencer e solucionar aquele problema. Naquele momento, aquela mulher ela não tinha uma comunhão com Deus, mas ela procurou o homem de Deus. É nesse momento que a gente tem que ter muito cuidado, quando surge uma circunstância, quem a gente está partilhando da nossa vida, ou aquilo que a gente está enfrentando no nosso dia a dia. Nem todo mundo você deve abrir o seu coração, e você deve partilhar coisas de dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento. Você tem que conversar em primeiro lugar com Deus. E se Deus te guiar, você falar com o homem de Deus, com o pastor da igreja, com a esposa do pastor, você vai lá e conversa. São pessoas que Deus tem levantado para nessa área estar habilitado a te ajudar. E outra coisa, você também não deve colocar toda a responsabilidade no pastor. Por quê? Você sabia que o pastor ele não é super-homem? Vai ter momento que ele mesmo vai dizer, eu não sei como te ajudar, mas eu posso orar com você. E naquele momento que ele pega junto com você em oração, a oração de concordância tem poder. Outro ponto importante que a gente pode observar ali, é que aquele homem, a Bíblia fala, quando ela relatou para Eliseu, que ele era um homem que temia a Deus. Mas se a gente observar, ele era desorganizado nas finanças. Ele deixou uma dívida. Você sabia que nós que tememos a Deus, nós devemos organizar as nossas finanças? Porque quando a gente é desorganizado nas finanças, é uma área que tem trazido muito dano às famílias e tem causado muita separação. Aquele camarada ele faleceu, mas ele ainda deixou um dano. Que dano foi? Os filhos iam ser levados para pagar a dívida. Muitas vezes, quando a gente não sabe administrar aquilo que Deus tem trazido para a nossa casa, nós podemos causar dano no relacionamento e não trazer um ensinamento prático para os nossos filhos. Outra coisa, nunca dê tudo para o seu filho. Tem muito filho que tem pai e mãe na palma da mão. Tem pai e mãe fazendo das tripas coração, desculpa essa expressão, mas das tripas coração para dar um celular excelente para o filho. Mas muitas vezes aquele filho não entende que foi dividido em 10 prestações, e quando chega na quinta ele já quer outra coisa. E se o pai não tiver o controle dentro de casa e não tiver em unidade com a esposa, naquele momento, você pode estar estragando a vida do teu filho. Você tem que mostrar para o seu filho, na prática, a realidade daquilo que tem chegado na tua vida nessa área. Ó, isso aqui não, isso aqui a gente não pode agora. Isso aqui não pode, isso aqui não pode. Eu lembro quando eu era solteiro, meu pai faleceu, e eu fui o último a sair de casa. E teve circunstâncias que eu levava muito não da minha mãe. Não posso, não posso, não posso. Tinha algumas vezes que eu achava aquilo ruim, e eu chorava, mas eu obedecia. Mas quanto eu aprendi com aqueles nãos que ela me deu. Porque hoje eu posso te dizer, aquilo que eu aprendi com ela, eu posso dizer um não ao meu filho, e mais ainda, baseado na palavra de Deus. Porque eu não tinha o conhecimento, mas eu já obedeci a ela. Mas hoje eu passo isso para eles. Outro fato importante que a gente pode extrair desse fato, desse texto aí. O profeta Eliseu mandou ela ir pegar vasos emprestados, não muitos. A gente vê que ela tinha uma comunhão com os filhos. Hoje os filhos, quando o pai pede, vou falar do nosso tempo, né, pastor? O pai da gente pedia para a gente ir na mercearia comprar um mercadinho de óleo, ou coisa desse tipo. Um copinho de óleo. Os meninos desse tempo não sabem o que é isso não, mas naquele tempo vendia assim. Quem é mais aqui, quem lembra desse tempo? Um copo de óleo, 2 bombril, não era assim? Era ou não era? E a gente tinha que dizer no como, 2 bombril, 2 bombril, 2 bombril. Era ou não era? Se alguém falasse com a gente no meio do caminho, a gente fazia 2 caixas de fósforo, 2 caixas de fósforo. Era ou não era? Era assim. Hoje, quando a gente pede para um filho, isso aqui não acontece não, aqui não tem essas coisas não, é taperoar para lá. Quando a gente pede algo ao filho para fazer, diz, vou nada, vou não.
Você vê que os filhos aqui, eles tinham unidade, e eles estavam concordando com a mãe o mesmo propósito, em obedecer à instrução que foi dada através do profeta, buscar vasos e não poucos. Então eles começaram a buscar vasilhas, e a mãe ia enchendo. Você que é filho, você está obedecendo sua mãe e seu pai? Honrar pai e mãe é bíblico. Eles estavam honrando a mãe naquele momento. Aí você pode dizer, você pode até pensar um pouco assim comigo, para a gente descontrair um pouco, mas se eles não fossem buscar as vasilhas, eles iam ser levados como escravos. Mas eles pegaram junto com ela. Outro ponto importante que a gente pode observar e a gente pode trazer para a nossa vida: como é que está nosso relacionamento com nossos vizinhos? Eles saíram pedindo as vasilhas com os vizinhos. Você já pensou, se chega um vizinho que não é bacana com você, que você não gosta dele, pedindo aquela sua vasilha Tramontina, ou aquele seu pote da Tapaué que você pagou em 10 prestação, você ia emprestar? Mia, já. Me presta uma panela, mas eu só tenho aquela e está nova, ainda está na prateleira, eu nem usei. Mas me presta, que banha está precisando para colocar um azeite. Que azeite é esse? Não, vai ficar um cheiro impregnado, não presto nada. Mas quando aquela pessoa, você sabe que é uma pessoa de caráter, você sabe que é uma pessoa de Deus, você sabe que é uma pessoa que você pode contar com ela em qualquer circunstância, você pega junto e ajuda. E aqueles filhos foram trazendo as vasilhas, e chegou um ponto que a mãe disse: traz aí mais uma. E eles disseram: não tem mais. E o texto diz que o azeite acabou. Aí vem a gratidão e o reconhecimento. E que? Ela voltou até o homem de Deus para relatar o que tinha acontecido. Muitas vezes Deus derrama as bênçãos em nossa vida, a gente fica tão empolgado com aquelas bênçãos que se esquece de Deus. Nunca esqueça que tudo que tem chegado na sua vida, na sua casa, no seu casamento, é provisão de Deus. Aí o profeta diz: então vai, vende, paga a tua dívida e vivei do resto. O que Deus traz para a minha vida e para a sua vida, se a gente souber administrar, nunca vai acabar. Agora, se a gente jogar fora, a gente vai sofrer o dano. Salmos 119, a gente não vai ler todo não, só o verso 71, diz o seguinte: foi bom eu ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Muitas vezes a gente, pela vontade permissiva de Deus, a gente passa por uma circunstância difícil, mas se a gente crer na misericórdia de Deus, se a gente crer e se a gente se arrepender, e se a gente reconhecer que foi a gente que falhou em alguma área, a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. E a saída, o escape para que a gente possa suportar, para que a gente possa ser aperfeiçoado, pode vir dentro daquela circunstância. Lamentações 3:21 diz algo muito interessante, que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, quando você enfrentou uma circunstância e Deus te ajudou naquela circunstância e você venceu, e você se depara diante de outra circunstância maior ainda, naquele momento o Espírito Santo vai lembrar você, se você tiver uma comunhão com Ele, Ele vai lembrar: aquela tu venceu, essa daqui não vai ser diferente. Então você busca a Deus em oração, Ele escuta a tua oração e Ele te responde. Quando nós cremos que Deus é conosco e a gente não desiste, irmão, sempre existe uma saída. Mas você não sabe, irmão Val, o que eu estou enfrentando. Eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Mas Deus sabe da tua circunstância, sabe do teu potencial, e sabe que se você crer e se você buscar Ele, Ele vai te dar uma saída. Tem muitas coisas na nossa vida, irmão, que a gente tem enfrentado e que a gente tem esperado mais do homem natural, uma ajuda do homem natural, e tem esquecido que nós somos seres espirituais, somos templo do Espírito Santo, e que Deus, Ele escuta e Ele responde. Certa vez eu enfrentei uma adversidade muito difícil na minha vida. Eu trabalhava em um determinado lugar e aconteceu uma certa situação, e eu disse: eu fico com Deus. E tem um texto na Bíblia que eu quero que você abra comigo lá, que está aqui em Abacuque, ele é muito conhecido. Abacuque 3,17. Que diz o seguinte:
Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e os currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu decidi me alegrar em Deus. A circunstância estava ali e estava. Cheguei para ela e eu disse: aí, você está junto comigo? Ela disse: eu estou com você para o que der e vier, porque eu sei que Deus é conosco. Louvar a Deus diante da circunstância, diante da adversidade, é fácil? Se você disser que é fácil, eu vou pegar uma pedra ali, tamanho da pedra de Santo Antônio, e vou jogar em você. É difícil, irmão, mas não é impossível. Por quê? Salmo 60, verso 12. Abre lá para tu ver o que tem escrito. Salmo 60, verso 12. Diz o seguinte: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo é quem pisará os nossos inimigos. Fazer proezas em Deus. Olha só, como é fazer uma proeza em Deus, irmão Val? Primeiro ponto é você crer. Porque nos dias de hoje, diante das circunstâncias, aquele que crê que Deus vai mostrar uma saída para os que estão de fora, diz: rapaz, como é que esse camarada fez uma proeza dessa? O que foi que aconteceu? Mas só que a proeza que deve estar avivada dentro de mim, dentro de você, é a busca a Ele através da oração e apresentar diante dEle as circunstâncias e as nossas necessidades que estamos enfrentando temporariamente. Porque o próprio Jesus diz: no mundo passareis por aflição, mas tende bom ânimo. A circunstância estava lá, mas eu estava me alegrando em Deus, porque eu sabia que no tempo dEle, o de repente dEle, ia acontecer na minha vida. Quero trazer para a tua vida, com você não é diferente, meu amigo. Isso da música, eu não sei se eu canto. Eu canto ou não canto? Foi mais ou menos assim, ó. Quando o Senhor derrotou os meus inimigos, minha boca me encheu de riso, e com gratidão em meu espírito pois o Pai preparou uma mesa farta diante dos meus inimigos. Você está entendendo o mistério? Quando o Senhor derrotou os meus inimigos, como foi? Eu buscando Ele, eu crendo que Ele era comigo, era a circunstância se levantando e eu dando glória a Deus, porque eu sabia o que estava escrito ao meu respeito, ao respeito da minha casa, ao respeito da minha família. Agora, a respeito do diabo, aquele que muitas vezes está dizendo que você não vai conseguir, que você é derrotado, que você é perdedor, que você não vai conseguir, na Bíblia diz que ele é mentiroso e pai na mentira. João 8,44. Mas ao teu respeito diz que você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por preço e preço de sangue. E o preço que foi pago por mim e por você é um preço caríssimo, que todos os recursos dessa terra se esgotariam. Foi o preço de sangue e o sangue carmesim. Sabe, queridos, existe nesses últimos tempos uma apostasia, um esfriamento de muitas pessoas, porque tem olhado mais para o homem natural. Você tem que olhar para Jesus Cristo, rapaz. Isso dá música, Bolão, eu não sei se eu canto. Hein, pastor? E quando eu me lembro das coisas que Jesus fazia e que Ele faz, meu coração se alegra e eu começo a cantar. Meu coração transborda de alegria, meu coração transborda de alegria, meu coração transborda de alegria. Em quem? Você está entendendo? Nossa alegria tem que transbordar nele. Esses últimos acontecimentos aí, faltou combustível. Todo mundo, rapaz, gente fazendo fila com balde, eu com o Joelma, lá da nossa casa, dá para a gente ver um posto de gasolina que tem por trás. E 2 horas da madrugada, o povo na fila, pastor. Você sabia que não tem fila para falar com Jesus?
Quando foi ontem, eu olhei, não tinha ninguém. Eu fui lá e abasteci o meu. Eu rindo. Um dia antes, o povo arengando. Tudo brigando. Eu disse, hoje nada, vou ficar aqui. Aí fui com o João, aí João olhava para mais pai, tu está vendo? Está escrito, Salmo 65, 24. E será que antes que clame, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Que é isso, irmão Val? É o de repente de Deus acontecendo na tua vida e na minha vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. E quando eu digo isso, meu querido, não é para se soberbecer não. Porque a palavra de Deus diz que o humilde Deus exalta, mas o soberbo ele conhece de longe. Não existe crente super poderoso. Não existe aquele crente que passa por uma circunstância e se ache o super poderoso. Não, preste bem atenção. Circunstância sempre vai ter, mas se você crê em Deus, ela nunca vai te vencer. Isso da música, Bolão, eu não sei se eu canto. É a circunstância lá e a gente, vou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Você está entendendo? Tem uma circunstância ali, aí Deus diz, vá por aqui. Aí tem outra maior, Deus, por ali. Aí as circunstâncias ficam olhando para você e você só tendo vitória em Deus. Como é isso, irmão Val? As bênçãos chegando, as bênçãos te alcançando, as bênçãos se manifestando, teus filhos se alegrando. Fé, crer, não duvidar, não desistir. Isso na música, eu não sei se eu canto. Eu canto ou não canto? É mais ou menos assim. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos prosperará. A minha entrada e a minha saída bendita será. Pois sobre mim há uma promessa. Coloca a mão numa pessoa aí. Prosperarei, transbordarei. Fala, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, ô Jesus, é muita bênção. A minha frente. E eu vou para onde? Você está entendendo? Diga assim, sou abençoado. Você é abençoado, rapaz. Quando a gente entender e a gente despertar para o que está escrito ao meu e ao teu respeito, não tem cão dos infernos que para as bênçãos de Deus para a tua vida. Você está entendendo? Irmão Val, mas tem uma noite que vem assim, a gente começa a chorar, mas está escrito lá no Salmo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso da música, pastor, não sei se eu canto. Eu canto ou não canto? Quando a noite fria cai sobre mim, parar e no deserto. Aí cheio de problema, ó. Me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido. Está entendendo? Eu sei, oh glória, irmão. Sempre tem uma bênção de Deus e uma saída. Quando a gente atenta, quando a gente entende, quando a gente mergulha nas profundidades das riquezas de Deus, o Espírito Santo ele nos lembra. Ele lembra a gente. Hoje eu estava em casa com o Joel, mas a gente meditou um pouco. Aí eu comecei a cantar uma canção. Ela fez, oxi. Eu disse, que foi? Eu estava pensando nessa música agora. Foi ou não foi? Quando a gente começa a buscar em Deus, a mergulhar nele, a harmonia de Deus na tua casa, isso dá música, pastor. Eu não sei se eu canto. Vamos lá. A gente não vai cantar que minha casa será, não. A gente vai cantar que minha casa já é. Minha casa já é uma casa de bênção. Olha só. Minha casa já é
um pedaço do céu, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita. Olha as bênçãos. Onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar o quê? Um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade para ficar e nunca mais partir, porque a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Você pode dar uma glória a Deus? Quando nós entendemos e quando nós buscamos a comunhão com Deus, irmão, o Espírito Santo, ele sempre vai trazer a nossa memória. E a gente vai estar sempre avivado. Ah, irmão Val, vai ser só vitória. Não, vai ter aquele dia que vai vir uma tristeza. O dia mau vem para mim, vem para você. Veio para o salmista. Olha o que diz aí no Salmo 42, verso 5. Vamos lá, rapidinho. É outra área que a gente tem que entender. Salmos 42, verso 5. O salmista, ele percebeu que a alma dele estava abatida. A alma, ela é responsável pelo nosso pensamento, pelo nosso intelecto, muitas vezes. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Quando a nossa alma está abatida, ela está perturbada, ela está precisando de Bíblia, irmão. Aí o salmista diz, por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Isso dá música, pastor. Eu não sei se eu canto. Essa eu quero ver se vocês conhecem. Deus está aqui. Era lá das antigas. Ah, ele sabe, pastor. Tão certo como há que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Salmo 121, versos 5, 6, 7 e 8, de algo maravilhoso. Diz, o Senhor é quem te guarda, o Senhor guardará a tua alma. Aí no verso 8 ele diz, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, só até acabar o culto. É assim que está escrito? Para sempre, desde agora e para sempre. Aí surgiu uma circunstância, surgiu uma adversidade. O que é que está escrito, irmão Val? 1 Coríntios 10, verso 13, abre lá, irmão, vamos lá. Primeiro Coríntios 10, verso 13. Vamos lá. Quem achou diz amém. Não veio sobre vós tentação, algumas versões falam provação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará provar acima do que podeis. Antes, com a aprovação, dará também o escape, para que possais suportar. Que é isso, irmão Val? Deus não permite que você passe por uma prova, por uma tentação, por uma circunstância, por uma adversidade além das suas forças. Se você tirar essa parte, pegar essa parte de força e juntar a alegria, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa, então a gente não pode perder a alegria. Se a gente perde a alegria, a gente vai ficar sem força. Você concorda comigo? Eu costumo dizer que a alegria é o agente ativador do ser. Quando a gente está animado, quando a gente está alegre, e a circunstância está surgindo, vem uma inspiração da parte de Deus para a nossa vida, e começa a nos direcionar os nossos passos.
para que a gente não caia, vamos dizer assim, numa cova profunda, para que a gente não perca os nossos sonhos. Quem tem sonho aqui? Isso da música, eu não sei se eu canto. Eu canto ou não canto? Você tem que desistir não, meu querido. Aí diz assim, ó: se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova, vai para lá, Satanás, e ferido, perdeu a visão. Vamos para o refrão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta, Deus está. Oh, glória! E o que? E a tua? Agora é pela fé, meu amigo. Você vai dizer com fé. Recebe. Faz assim simbolicamente, ó. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Qual área da sua vida você está precisando receber cura? Irmão, eu estou precisando receber uma cura na área do meu relacionamento com minha esposa. Eu estou precisando receber uma cura na área do meu relacionamento com os meus filhos. Eu estou precisando receber uma cura na área financeira, porque eu não estou sabendo administrar. Qual área você está precisando receber uma cura? Ela está disponível. E tudo foi conquistado lá na cruz. Isso da música, bolão. Eu não sei se eu canto. Eu canto ou não canto? Jesus, é mais ou menos assim. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. As bênçãos tomamos posse, oh glória, é nossa herança, toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para isso. Abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá, porque maior é o que está em nós, ó glória, do que meu filho, minha filha, tome posse, maior que está em você. Tudo foi conquistado na cruz. Você vai perder sua alegria, você vai perder a sua comunhão, você vai perder o seu carisma diante de uma circunstância. Quantas canções o Senhor não trouxe hoje falando comigo, falando com você? Eu lembro uma vez, eu estava numa determinada cidade, eu trabalhava numa multinacional, e eu comecei a observar e olhar para as pessoas. Diga assim comigo: pessoas decepcionam. Só existe um que nunca vai me decepcionar, que é Jesus. E eu estava nessa cidade fazendo uma entrega. Eu trabalhava de motorista na Coca-Cola, a gente estava entregando uns refrigerantes lá. E eu estava decepcionado porque eu comecei a olhar para homens. E eu disse: eu vou desistir, eu não vou mais para a igreja não. Lá no início da minha caminhada, eu estava muito triste nesse dia. E quando eu olhei, vi um homem totalmente embriagado em minha direção. Eu disse: sangue de Cristo tem poder. Lá veio o presépio. E aquele homem vinha totalmente embriagado. E muitas vezes a gente está esperando que se levante um profeta, um homem de Deus, um pastor, um irmão do Calabaxé, aquela quarta pessoa da Trindade. Não, aqui tem essas coisas não, só tem que taperoar para lá, para falar com a gente. E Deus vai e usa quem você menos espera. E aquele homem foi passando, eu disse: ele vai derrubar as garrafas. E ele lá, 2 para cá, 2 para lá. E ele foi passando, e ele passou do meu lado, e eu: vai-te embora, vai-te embora. Aí ele foi, aí parou. Aí ele disse assim: ei, galera, aí eu,
Galera! Aí eu bem dono do carro da Coca-Cola, ó. Que é? Ele, tu vai desistir por quê, se Deus é contigo? Aí, ó. Quem você menos espera, Deus vai usar para dizer para você: não desista do que Deus tem para a sua vida. Amém? Que Deus os abençoe, que cada um de vocês sejam ricamente abençoados e fortalecidos na palavra de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração, você pode ficar de pé? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós hoje estamos aqui, Senhor, cremos na Tua presença, cremos no Teu de repente, cremos que Tu és um Deus que conhece todo o nosso interior e todo o nosso ser, porque Tu és um Deus onisciente e onipotente e onipresente. Então, Senhor, nós estamos aqui, Pai, todos como Tua igreja, famílias representadas aqui. Tu sabes, Senhor, que cada um aqui precisa receber da Tua parte. E eu te faço uma oração de petição em concordância com minha esposa e com a igreja. Que tudo aquilo, Senhor, que os Teus filhos possam estar enfrentando, possam estar passando, que o Teu de repente, que a solução, Senhor, possa, Senhor, se manifestar na vida deles. Pai, eu também te peço, Senhor, que as famílias aqui nesta igreja, elas sejam fortalecidas. Que os jovens, eles sejam despertados, Pai, para cada um honrar pai e mãe. Amém. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que as Tuas bênçãos e a Tua palavra seja avivada, Senhor, através deles te buscando cada vez mais. E isso seja inculcado, Pai, na vida de cada um deles. Eu já te rendo graças, crendo que assim será, em o nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém.